O som do sino da igreja ecoava ao longe, misturado ao barulho apressado de passos sobre o chão de pedras. O véu branco voava como uma bandeira de rendas ao vento, e o coração de Carolina batia descompassado, não de emoção, mas de pânico. Ela correu sem olhar para trás. O vestido, pesado e impecável, agora era uma prisão. As mãos tremiam, o buquê caiu no meio da rua e as flores se espalharam como pedaços do que ela deixava para trás. "Não posso fazer isso, não posso", murmurava entre lágrimas. Carolina não sabia exatamente para onde ia, só sabia que precisava ir. Os sinos continuavam tocando, e a cada badalada ela sentia o peso da escolha: deixar um futuro certo por um destino desconhecido. Quando virou a esquina, tropeçou no salto e caiu. O impacto a fez rir, um riso nervoso, meio histérico. O vestido agora estava sujo e pela primeira vez ela respirou fundo, livre, mas perdida. Foi então que uma voz calma e estranhamente suave perguntou em um português carregado de sotaque: "Você está bem?" Ela levantou o olhar e viu um homem segurando um guarda-chuva, embora o céu ainda não tivesse decidido chover. Ele tinha um olhar sereno, o tipo de olhar que parece enxergar mais do que o visível. "Eu acho que fugi do meu próprio casamento", disse, sem saber por que estava contando aquilo a um estranho. Ele piscou devagar, surpreso, e um pequeno sorriso curvou seus lábios. "Então acho que você precisa de um lugar para se esconder." A frase soou simples, mas havia algo nela, um tom gentil, protetor, quase poético. Carolina aceitou a mão que ele estendia, e assim, sem saber, tocou o início de algo que mudaria o rumo de sua vida. "Meu nome é Min-jae, Carolina." O nome dela soou diferente quando ele o repetiu, como se cada sílaba ganhasse um novo significado. Longe dali, o som do sino finalmente cessou. Mas para Carolina, algo novo havia começado a soar. Um som leve, silencioso, como o bater de um coração que começava a acordar para o amor. O som da chuva começou minutos depois. Min-jae abriu o guarda-chuva e estendeu-o sobre Carolina, que ainda segurava o vestido levantado com as mãos, tentando não pisar nas barras encharcadas. "Eu moro ali perto, não é longe", disse ele, apontando discretamente para uma rua lateral, onde luzes amarelas piscavam suavemente nas janelas de uma pequena cafeteria. Carolina hesitou. Tudo nela gritava que não devia confiar em estranhos, mas algo naquele homem, o jeito contido, o olhar tranquilo, transmitia uma paz que ela não sentia há muito tempo. "Obrigada, eu só preciso me esconder um pouco", respondeu, tentando parecer firme. Ele apenas assentiu, sem fazer perguntas. Caminharam lado a lado sobre a chuva fina, o som das gotas caindo no guarda-chuva, criando um ritmo quase hipnótico. Dentro da cafeteria, o aroma de café e pão fresco envolveu os dois. Era um lugar pequeno, aconchegante, com estantes de livros e plantas nas janelas. Min-jae parecia conhecer bem o espaço. Cumprimentou a senhora atrás do balcão com um aceno leve. "Essa é a senhora Han. Ela é dona do lugar. E minha tia." Carolina se sentou perto da janela, o coração ainda acelerado. O espelho refletia sua imagem, o vestido de noiva amassado, o cabelo desalinhado, o olhar perdido. Ela quase não se reconhecia. "Quer contar por que fugiu?" perguntou Min-jae, colocando diante dela uma xícara de chá fumegante. Carolina olhou para o vapor subindo, como se as lembranças também evaporassem ali. "Eu ia me casar com um homem que não amava." Sua voz quebrou no meio da frase. "Minha vida toda parecia estar decidida por todos, menos por mim." Min-jae ficou em silêncio por um instante. Depois, murmurou em voz baixa: "Às vezes, fugir é o primeiro passo para se encontrar." Ela o encarou surpresa.
Havia algo nas palavras dele, como se viessem de alguém que também estava fugindo de alguma coisa. E você? Por que tem esse olhar de quem entende o que é fugir? Min-jae desviou o olhar, encarando a chuva lá fora. Porque eu também deixei algo para trás. O silêncio que seguiu foi diferente, denso, quase íntimo. E quando o relógio da parede marcou 22 horas, Carolina percebeu que não sentia medo, pela primeira vez naquele dia. Lá fora, o sino da igreja voltou a tocar ao longe, anunciando a hora exata em que ela deveria ter dito sim. Mas naquele momento, olhando para Min-jae, ela sabia que o verdadeiro destino dela talvez tivesse começado justamente quando ela disse não. E agora? O que você acha que o Min-jae está escondendo? Será que ele também está fugindo de algo? Ou de alguém? Conta aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer. Os dias seguintes passaram devagar, como se o tempo ali dentro da pequena cafeteria tivesse outro ritmo. Carolina trocou o vestido de noiva por um simples moletom emprestado pela tia de Min-jae e começou a ajudar na cafeteria, limpando mesas e servindo clientes, tentando esquecer o que havia deixado para trás. Mas por mais que tentasse, o som dos sinos ainda ecoava na mente dela. E junto com ele, a lembrança de um olhar vazio, o do homem com quem deveria ter se casado. Min-jae, por outro lado, era um mistério em silêncio. Ele trabalhava todas as manhãs com o notebook aberto, falando às vezes em coreano, às vezes em inglês e raramente mencionava qualquer coisa sobre sua vida pessoal. Um dia, enquanto Carolina varria um chão, viu algo cair da mochila dele, uma pequena foto, amassada. Ela se abaixou para pegar e congelou. Era uma foto antiga. Min-jae estava nela, ao lado de uma mulher coreana e de uma garotinha de uns 5 anos. Os três sorriam, como uma família. Min-jae, quem são elas? Perguntou, hesitante, entregando a foto. Ele parou. O olhar que antes era sempre calmo se tornou distante, pesado. Aquela era minha esposa e minha filha. O coração de Carolina apertou. Aquela pausa no "era" dizia tudo o que ele não precisava explicar. Elas morreram? Perguntou, com a voz baixa, arrependendo-se logo em seguida. Mas ele apenas assentiu, e os olhos dele brilharam, não de lágrimas, mas de memórias que doíam demais para chorar. Eu vim para o Brasil porque não consegui mais viver lá, confessou. Tudo me lembrava delas, e aqui eu pensei que poderia esquecer. Carolina ficou em silêncio. Agora entendia o olhar dele. A serenidade, na verdade, era um disfarce para a dor. Talvez esquecer não seja o que você precisa, disse suavemente. Talvez o que falta é perdoar a si mesmo. Min-jae levantou o olhar para ela e por um instante algo mudou. Não era só compaixão. Era como se duas almas feridas tivessem se reconhecido. Uma fugindo de um casamento sem amor, outra fugindo de um passado impossível de apagar. O vento soprou pela janela e uma folha seca pousou sobre a mesa entre eles, como um pequeno sinal de recomeço. Carolina, disse Min-jae, depois de um longo silêncio. Talvez o destino saiba mais do que nós. Ela sorriu, pela primeira vez de verdade, e pela primeira vez o som do sino em sua memória pareceu se transformar em música. O aroma de café fresco tomava conta do ar naquela manhã chuvosa. Carolina e Min-jae trabalhavam em silêncio, como se o simples ato de dividir o mesmo espaço já fosse suficiente. Desde a conversa sobre o passado dele, algo havia mudado entre os dois. As palavras eram poucas, mas os olhares diziam tudo. Carolina o observava discretamente.
O jeito concentrado com que ele mexia no notebook, a calma nos gestos, a gentileza quase involuntária em cada movimento. Mas o que mais a tocava era a forma como ele respeitava o silêncio dela. Sem perguntas, sem julgamentos. Às vezes, à noite, ela o via sentado no mesmo banco do pequeno jardim atrás da cafeteria, olhando para o céu. E sem perceber, começou a se sentar ali também. "Você acredita em destino, Min-jae?" perguntou uma noite enquanto as luzes da cidade refletiam nos olhos dele. "Acredito que o destino coloca as pessoas certas no momento errado", respondeu com um sorriso leve. "E cabe a nós decidir se vale a pena desafiar o tempo." Carolina ficou em silêncio. As palavras dele ecoavam fundo. Mas antes que pudesse responder, o som da porta da frente da cafeteria ecoou. Era tarde. Ninguém costumava chegar naquela hora. Ela se levantou, curiosa, e o mundo pareceu parar por um instante quando viu quem estava ali. O terno cinza, o olhar gelado, o anel de noivado ainda no dedo. "Carolina." A voz dele cortou o ar. "Achei que te encontraria aqui." O coração dela disparou. O passado a havia encontrado. Min-jae se aproximou, confuso, percebendo a tensão no ar. "Quem é você?" perguntou firme e em português arrastado. O homem olhou para ele com desdém. "O noivo dela, ou o homem que ela abandonou no altar." O silêncio foi absoluto. Carolina sentiu as pernas fraquejarem, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, Min-jae a segurou-a pelo braço, não para impedi-la, mas para sustentá-la. O olhar dele agora era diferente. Não era apenas preocupação, era proteção. Talvez ela não tenha fugido, talvez só tenha decidido ser livre. O ar pareceu ficar mais pesado. A chuva começou a cair forte do lado de fora, como se o céu entendesse que nada seria igual depois daquela noite. Carolina respirou fundo, com o coração em pedaços, dividida entre o passado que a perseguia e o novo começo que mal tinha começado a florescer. Ela olhou para Min-jae e, pela primeira vez, não sabia o que o destino queria dela. O silêncio dentro da cafeteria é sufocante. Carolina encarava o homem que um dia jurou amar e que agora representava tudo o que ela queria deixar para trás. "Você desapareceu, Carolina", disse o ex-noivo, a voz firme, mas carregada de raiva. "As pessoas me olharam como se eu fosse um idiota diante do altar. Você tem ideia do que fez comigo?" Ela respirou fundo, tentando manter a calma. "Eu sei, e me desculpe, mas não posso pedir perdão por seguir o que senti. Eu ia viver uma mentira." O olhar dele vacilou. Por um instante, a raiva deu lugar ao orgulho ferido. Min-jae permanecia imóvel, observando em silêncio. Mas quando o homem deu um passo em direção a Carolina, ele se colocou entre os dois, calmo, porém firme. "Acho que ela já deixou claro o que quer", disse então baixo, porém decidido. O ex-noivo olhou de cima a baixo, como se medisse cada palavra. "E você, quem é afinal? O novo salvador dela?" Min-jae manteve o olhar fixo, mas não respondeu. Carolina, ao ver aquilo, sentiu um aperto no peito, um misto de medo e gratidão. "Eu não pedi para ser salva", disse ela, interrompendo. "Só quero poder viver, de verdade." A chuva continuava batendo nas janelas, e por um segundo, o tempo pareceu parar. O ex-noivo suspirou frustrado. "Você está cometendo um erro, Carolina. Um erro que vai se arrepender." E antes que ela pudesse responder, ele saiu, deixando apenas o som do sino da porta balançando no ar. Carolina ficou parada, sentindo o coração acelerado. Foi então que Min-jae se aproximou devagar, sem dizer nada. Ele apenas tirou um lenço do bolso e o estendeu para ela. "Eu não sei o que dizer", murmurou ela, enxugando as lágrimas. "Então não diga nada", respondeu ele com um olhar sereno. "Só não fuja mais dos outros, nem de você." O coração dela apertou de novo.
Havia uma dor doce naquelas palavras, algo que curava e machucava ao mesmo tempo. Por um instante, os dois ficaram ali, tão próximos que Carolina pôde sentir o calor da respiração dele, o leve tremor das mãos. Mas antes que algo fosse dito, a senhora Han entrou, quebrando o silêncio. "O chá está pronto", disse com um sorriso gentil, como se nada tivesse acontecido. E foi assim que os dois voltaram a se sentar, lado a lado, em um silêncio cheio de coisas que ainda precisavam ser ditas. Lá fora, o céu finalmente clareava, mas dentro de Carolina, uma nova tempestade estava apenas começando. Os dias seguintes foram silenciosos, mas cheios de algo novo. Carolina e Mingé passaram a conversar mais, rir de pequenas coisas, dividir histórias que antes doíam demais para serem contadas. A cafeteria parecia diferente. O cheiro de café agora se misturava ao conforto de uma rotina que, sem perceber, começava a parecer lar. Certa tarde, enquanto arrumavam o jardim, Carolina notou que o Mingé observava o céu com aquele olhar distante que ela já conhecia. "Ainda pensa nelas, não é?" perguntou com delicadeza. Ele assentiu, o sorriso triste nos lábios. "Todos os dias, mas agora dói um pouco menos. Acho que é porque aprendi a lembrar com gratidão, não com culpa." Carolina sorriu e, sem planejar, colocou a mão sobre a dele. Foi um gesto simples, mas o tempo pareceu parar. Os dois ficaram assim por alguns segundos, sem palavras, sem defesas. E quando Mingé virou o rosto para ela, seus olhos se encontraram de um jeito que nenhuma fuga conseguiria interromper. "Carolina", ele começou, a voz baixa, mas firme. "Desde que te encontrei, algo em mim começou a acordar de novo. Eu não queria sentir isso, mas não consigo evitar." O coração dela acelerou. Era o tipo de confissão que ela nunca imaginou ouvir, principalmente depois de tudo o que ambos haviam perdido. "Eu também não queria", disse rindo nervosa. "Mas o destino não pergunta, né? Ele só empurra." Mingé sorriu. E por um instante, o mundo pareceu certo. Mas o instante durou pouco. No dia seguinte, quando Carolina chegou à cafeteria, encontrou o notebook dele sobre a mesa, a xícara de café ainda quente e uma carta. Com as mãos trêmulas, ela desdobrou o papel. "Carolina, às vezes, amar também é saber quando partir. Não quero ser o motivo de mais uma fuga na sua vida. Você precisa se reencontrar. E eu, talvez precise voltar para o que deixei em aberto. A Coreia me chama de volta. Não sei se por trabalho ou por destino. Mas sei que preciso ir. Se o destino quiser, a gente se encontra outra vez. Mingé." O papel tremia entre os dedos dela. As lágrimas caíram sem pedir permissão. Ele se foi, assim como tudo o que ela achou que finalmente estava construindo. Carolina correu até a porta, mas a rua já estava vazia. A chuva começava a cair novamente, como no dia em que eles se conheceram. E enquanto o vento balançava o letreiro da cafeteria, Carolina sussurrou, quase sem voz: "E se dessa vez for eu quem corra atrás?" 6 meses se passaram desde a partida de Mingé. Carolina havia tentado seguir com a vida, reabriu a cafeteria com a Sra. Han, aprendeu novas receitas, fez novos amigos. Mas, mesmo nos dias mais leves, o vazio ainda estava lá. O tipo de vazio que só existe quando alguém leva um pedaço do seu coração para longe. Todas as manhãs, ela colocava 2 xícaras na mesa. Uma para ela e outra para ele.
mesmo sabendo que ele não voltaria. Até que, numa manhã de primavera, algo mudou. A senhora Han entrou apressada, com o envelope nas mãos. "Chegou isso para você, Carolina", disse Wu. O coração dela disparou. As mãos tremiam ao abrir o envelope. Lá dentro havia uma passagem de avião, um cartão e uma pequena carta escrita à mão. "O destino me trouxe até você uma vez e me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre ficar, mas sim sobre voltar. Se você ainda acredita nisso, venha. Estarei esperando onde tudo começou. Minjie." Carolina não pensou duas vezes. O vestido de noiva que um dia representou sua prisão agora estava guardado. E no lugar dele, ela vestiu coragem. Horas depois, o avião decolava. E ela sentia o coração bater como se cada batida dissesse o nome dele. A Coreia estava fria, mas o céu, claro. Carolina caminhou até a ponte sobre o rio Han, o lugar onde ele havia dito que costumava ir quando queria se lembrar das pessoas que amava. E lá estava ele, de costas, com o mesmo sobretudo escuro, olhando o horizonte. "Minjie", chamou com a voz trêmula. Ele se virou, e quando o olhar dele se encontrou, o tempo pareceu parar outra vez, exatamente como no dia em que se conheceram. "Eu achei que você não viria", disse ele com um sorriso tímido. "Eu também achei, mas percebi que dessa vez era eu quem precisava correr atrás." Minjie se aproximou devagar, e quando finalmente ficou diante dela, apenas estendeu a mão, a mesma que um dia a tirou do chão no meio da rua. "Então, fica?", perguntou. Carolina olhou para o céu, respirou fundo e respondeu com o coração cheio. "Agora, o único lugar de onde eu não quero fugir é de você." Ele sorriu. E antes que qualquer palavra pudesse quebrar o momento, Carolina o abraçou. Um abraço silencioso, cheio de tudo que foi dito e o que ficou por dizer. Lá, entre o frio e o vento, dois corações finalmente pararam de fugir. E quando a primeira neve começou a cair, Carolina percebeu. O destino não tinha colocado Minjie em seu caminho por acaso. Tinha colocado para que ela aprendesse a amar e a escolher ficar. E você, o que achou? Acha que o destino uniu Carolina e Minjie para sempre? Ou esse amor ainda tem mais capítulos a serem escritos? Conta aqui nos comentários.